Olá! Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os gastos que você vai ter quando você chega no Paraguai para poder se instalar. Então é um pouco diferente do que você vai gastar, né, mensalmente após você estar lá já morando no Paraguai. É um vídeo rápido onde eu vou só te dar algumas dicas e te orientar o que é que tu vai precisar gastar de cara quando tu chegar lá, já para tu se preparar, né, financeiramente, porque realmente na hora que você vai chegar lá, no primeiro mês você vai ter um gasto maior do que nos demais. Então, em relação ao aluguel, né, no Paraguai a gente vai chamar o calção, eles vão chamar lá de garanto. Então, geralmente você vai ter que pagar 2 garantos, ou seja, 2 meses de calção, né? E o valor do aluguel, certo? Então, geralmente você se prepara. Então, se o aluguel é R$700, você vai ter que pagar duas parcelas de R$700 para entrar. Paga em cash na hora que entra, certo? E uma vantagem em relação ao Brasil é que na maioria das vezes lá no Paraguai você consegue negociar com o próprio dono do imóvel. Então você não precisa do fiador como precisa no Brasil. Então você vai precisar de fato ter só o dinheiro do garanto para fazer lá o pagamento, e aí você vai fazer o contrato, você mesmo brasileiro, com seu documento brasileiro, não tem nenhum problema. Então geralmente os contratos são de 1 ano também, certo? Em Foz do Iguaçu, a diferença é que você pode precisar de um fiador, né? E geralmente os aluguéis lá são por imobiliária. No Paraguai também tem imobiliária, certo? E se caso você for alugar um apartamento por imobiliária ou uma casa, você vai pagar o garanto e ainda paga uma taxa para a imobiliária. Só apenas isso. As imobiliárias do Paraguai, elas não exigem fiador, certo? Pelo menos eu não conheço nenhuma. Atualmente eu moro numa casa que a gente alugou por uma imobiliária e a gente pagou apenas o garanto, que foi referente a 2 meses, e uma taxa para a imobiliária. E aí você vai precisar, quando você chega, alugou a casa, você vai precisar de alguns móveis, eletrodomésticos, coisas mínimas para você viver. A dica é, assim, pelo menos quando eu cheguei lá, eu fui em várias lojas no Paraguai para comprar escrivaninha, cadeira. Então, escrivaninha, móveis, eu achei muito mais caro no Paraguai do que no Brasil. Só que tem uma dica, que você tem uns grupos de alunos que eles sempre estão vendendo. Às vezes a galera está terminando o curso, está vindo embora, ou a galera desiste, ou transfere. Então eles sempre anunciam lá no grupo do Facebook ou de WhatsApp, que você vai descobrir quando chega lá de cara, e a galera fica sempre oferecendo e você pode estar comprando, e isso numa boa. Eu acho que de início você só precisa se preocupar com o quê? Com o que é básico, né? Tipo, uma geladeira e, claro, você precisa de um canto para você estudar. Eu acho que para mim esse é o maior foco, porque você vai precisar passar horas ali estudando. Então, o ideal é que você tenha uma mesinha e uma cadeira e um seu cantinho ali de estudo, certo? E eletrodoméstico você pode comprar mesmo no Paraguai, que é bem mais barato do que no Brasil. O que eu acho mais caro no Paraguai é a questão dos móveis. Mas eletrônico, eletrodoméstico, Paraguai, você vai lá no centro de Cidade do Leste, você vai encontrar um mundo de coisa com preços assim bem bacana. Aí você vai precisar da internet. Então, a internet geralmente você vai pagar a taxa de instalação, em torno de 100 a 150 reais, e o valor da internet. Então é um gastozinho extra que você vai ter. Também você vai precisar gastar com gás, né? Então, assim, em relação ao gás, se você não tem digamos, botijão, acho que chama, nem sei. Mas se você não tem o botijão mesmo, lá no Paraguai é muito caro, certo? Muito caro mesmo. Então você pode comprar o primeiro no Brasil, que é barato, acho que é em torno de 90 reais. E aí você fica só abastecendo o gás lá no Paraguai, porque não compensa comprar o botijão no Paraguai. Já vi isso, alguns amigos já fizeram isso, se arrependeram muito, certo?
E aí lá para você abastecer o gás, é como você vai num posto e aí você leva o seu botijão de gás e lá no posto abastece o gás. Como se fosse botar um combustível no carro. Eu achei isso bem interessante porque no Brasil não existe isso, né? Aí você vai gastar também com material escolar, caderno. Isso aí você tem lá no centro de Cidade do Leste, tem um lugar chamado Autosserviços. Se você vai entrar lá, você vai ficar louco com tanta coisa que tem, tanta coisa barata, muito barata mesmo. Então pode deixar para comprar essas coisas tudo lá. Você passa um dia lá no centro, você vai enlouquecer como eu enlouqueci quando eu cheguei lá, porque você vê as coisas assim, extremamente baratas, né? Tem coisas caras também, mas no geral é muito barato. Aí você vai precisar de jaleco, se você não quiser comprar no Brasil, lá na faculdade, no entorno da faculdade sempre tem muitas lojas que vendem jaleco, custa em torno de 100 a 120 reais um jaleco. Então você vai precisar, já talvez na primeira semana os professores dão uma aliviada, mas a partir da segunda semana de aula você tem que ter o jaleco. E tem faculdades que também, além do jaleco, ele exige um uniforme. Por exemplo, a Unida, ela exige para as aulas práticas tipo um pijama que a gente vê os enfermeiros, médicos nos hospitais aqui no Brasil. Então é exigido isso para as aulas práticas lá. E você vai precisar gastar com a documentação, né? Documentação de legalização no país, que a gente vai falar em um outro módulo, mas aí em relação à documentação você vai ter pelo menos 6 meses para se programar para fazer essa documentação. Então, quanto aos gastos iniciais, é praticamente isso, né? Vai ter alguma coisa ou outra a mais, mas aí é muito de você, mas no geral seria isso.